Bom dia, muito obrigado. Discutimos aqui já ao longo desta manhã vários temas, foram recorrentes os desafios macroeconómicos, a própria estabilidade da política, em termos de fiscalidade, etc. Vamos falar agora aqui um bocadinho na perspectiva do consumo, do consumidor. Este é um setor, é uma indústria muito dependente do consumo. E é nesse sentido que eu lhe pergunto, neste enquadramento do consumo do consumidor, quais são as perspectivas para 2020 desta interação com este setor da indústria agroalimentar? O consumo é o maior fenómeno económico da humanidade. Todas as indústrias, todas as atividades, produção, distribuição e serviços, estão dependentes do consumo. Sem consumo, não haveria a civilização que nós temos hoje. É óbvio que nos últimos anos, principalmente de 2008 para cá, houve uma quebra significativa em termos do consumo em geral, do qual só algumas poucas exceções, de certa forma, fugiram a esta regra. Pelas razões que todas nós conhecemos, dos condicionalismos económicos e macroeconómicos. Mas até 2020 eu estou convencido, e pelo menos há indicadores que neste momento apontam nessa direção, portanto isto não é uma mera especulação, nem um simples desejo de que viesse a acontecer, mas perante os sinais que hoje temos, até 2020 o consumo irá novamente recrudescer. Não sei se conseguiremos em 2020 atingir os níveis de consumo que já conseguimos no passado. Porque, de um ponto de vista até psicológico, os consumidores estão neste momento mais precavidos, estão mais à defesa, não é? E, portanto, não irão provavelmente, mesmo com a melhoria das condições económicas, alterar significativamente, digamos, a travagem que foram fazendo a nível dos seus consumos. Mas, pelo menos, uma alteração de consumos que já se verificou, vai também manter-se. E essa alteração vai fazer com que, de facto, comece a haver transferências de consumo de certas categorias de produtos para outras, de uma forma mais ou menos progressiva e paulatina. Falámos nos aspectos quantitativos e depois introduziu os aspectos qualitativos do consumidor. Gostaria de meter um bocadinho nesta parte. Falámos como será o consumo. E como será o consumidor? É um consumidor que traz do pós-2008 uma maior racionalidade, com a sua experiência, o que é que se prevê no meio disto tudo? Que tipo de consumidor teremos em 2020 e já agora, em que medida é que isto é um desafio para a indústria agroalimentar? É muito difícil entrar na cabeça dos consumidores. Os consumidores são um pouco como a cabeça das mulheres também. Nunca sabemos o que é que elas estão a pensar, o que é que se passa lá dentro. E as alterações, as mutações mesmo, eu diria, do comportamento e das atitudes dos consumidores são frequentíssimas. Portanto, mesmo com estudos de mercado, e nós no Fórum do Consumo estamos a desenvolver muitos estudos precisamente sobre esta temática, da evolução dos estudos do consumidor, nomeadamente numa vertente que é muito importante e que não tem sido muito trabalhada, que é o consumo consciente. E que tem a ver tudo com a indústria alimentar também, não é? O tal consumo desenfreado não vai continuar a existir e tem que haver cada vez mais no futuro, da parte dos consumidores, uma mudança dos seus comportamentos para se consumirem de uma forma mais consciente. E esse mais consciente tem a ver com muitos aspectos que já foram referidos hoje aqui nesta conferência e que serão cada vez mais uma preocupação dos consumidores. Menores consumos em quantidades, melhores consumos em qualidade. E a indústria alimentar tem uma palavra muito importante a dizer sobre isso, até porque um dos problemas que nós já identificamos e que no fundo a sociedade em geral identificou é, por exemplo, a obesidade. É, por exemplo, a má utilização de recursos alimentares, nomeadamente com desperdícios. Ora, o consumo consciente tem tudo a ver precisamente com uma maneira inteligente e racional de utilizar os recursos que nós temos à nossa disposição. Ainda agora foi referido também que em 2020 teremos 9 mil milhões de habitantes no planeta, não é? Alimentar toda esta gente é de facto um desafio enorme e sem inteligência e sem bom senso na forma como administramos os nossos recursos alimentares não será com certeza fácil. Muito obrigado.